Olá pessoal, eu sou o Mauro Margalho, sejam bem-vindos e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre topologia de rede. O que seria topologia? Topologia é a forma como você arranja a tua rede fisicamente, né? É o layout da tua rede, como é que você distribui o cabeamento da rede, né? Como é que você faz a guia do sinal, né? Dentro de uma organização, dentro de uma empresa ou dentro da tua própria casa. Então a forma como você organiza o layout, né? Para que o dado corra dentro da empresa, a forma como ele vai ser transferido, né, na tua rede, é o que a gente chama de topologia. Então associem bastante a palavra topologia com a palavra layout, ok? A gente vai falar aqui sobre as principais topologias que estão disponíveis, né? E a primeira delas é uma topologia chamada de topologia de barramento. Topologia de barramento, ela já não é utilizada com frequência, né, em função de uma série de problemas, e essa aqui é a característica dela, é como ela se apresenta. Então, existe um cabo, que é associado à palavra barra, daí o nome topologia de barramento. Então aqui a gente tem esse cabo ou essa barra, e essa barra ela é estendida ao longo da empresa. Se vocês forem ver na aula de infraestrutura que eu falei sobre cabeamento, né, o tipo de cabeamento que é utilizado para ser usado nessa topologia aqui é um tipo de cabeamento chamado cabo coaxial, né? E lá a gente viu que tinham vários padrões de cabo coaxial. O 10 base 2, por exemplo, que é aquele que consegue trafegar a 10 megabits por segundo a uma taxa máxima, uma distância máxima de 200 metros, o 10 base 5, que já chega a 500 metros, e assim por diante. Então, na topologia de barramento, via de regra, o cabo que se utiliza é o cabo coaxial. Então, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês poderem acessar a aula que a gente explica mais sobre infraestrutura, tá? Então, nesse tipo de cabo, você estende o cabo ao longo da empresa e você vai conectando, né, espetando, como a gente fala popularmente, os dispositivos no cabo, tá certo? Então essa é a grande característica. Um dos problemas que nós falamos para vocês, que é típico, né, dessa topologia, é justamente esse aqui que a gente vê aqui embaixo, ó. Se em algum ponto da tua rede, com topologia de barramento, houver uma desconexão, ou seja, por algum motivo soltar o cabo, alguém poderia estar limpando o escritório, de repente sem querer bateu, a rede toda para. Tá? Então, não importa se a desconexão, por exemplo, ocorreu bem aqui, ó. Todos os outros computadores, se eu tiver 40, 50 computadores conectados na barra, no barramento, todos eles vão parar. Tá? E antigamente a gente, quando esse tipo de topologia era utilizado, a gente ainda tinha uma enorme dificuldade, porque não existia uma forma de você saber onde foi que houve o rompimento da rede, né? Para a gente poder investigar, numa rede pequena, você, como essa aqui, né, tem 4 dispositivos, você checa um por um, é rápido que você consegue visualmente diagnosticar onde ocorreu o problema. Em uma rede grande, isso já seria bem mais complicado. Como é que a gente faz? Como é que a gente fazia, né? Hoje em dia não se utiliza mais esse tipo de topologia. A gente colocava um terminador bem aqui, ó. É um dispositivozinho que indica que aqui é o final da rede. E aí a gente pegava um outro terminador, por exemplo, e colocava bem aqui, ó, indicando que terminou a rede bem aqui. Se esses
dispositivos entre um terminador e outro aqui, ó, se eles continuassem funcionando, significa que, bom, o problema não está aqui. Olha como era feito isso. E aí depois a gente pegava esse terminador daqui e realocava ele para cá, tirava de lá e colocava ele aqui, e aí continuava testando. Bom, continua funcionando essa primeira parte aqui da rede, perfeito, então o problema não é aqui. E a gente ia realocando o terminador até diagnosticar qual era o segmento da rede onde tinha havido o rompimento, porque às vezes o rompimento ele não era tão aparente assim, algum mau contato de cabo, mas que visualmente você não conseguia identificar. Então é assim que funciona a topologia de barramento. Tá? Um outro problema bastante associado com a questão da topologia de barramento é o seguinte, é a questão da segurança. Tá? Por quê? O que acontece? O que acontece quando você está usando uma topologia de barramento como essa aqui? Quando você faz um tipo de alguma transmissão, tá? Imagina aqui uma transmissão entre que eu tenho aqui 4 computadores, o A, computador B, computador C e o computador D. Tá? Tenho esses 4 computadores. Deixa eu só tirar isso aqui para não atrapalhar na nossa explicação. Muito bem, vou tirar essas referências aqui. Ok. Vamos tirar isso aqui tudo. Muito bem, então falávamos aí da questão da segurança, né? Então, na segurança, o problema da segurança é o seguinte, imagina que você tem esses 4 computadores. Imagina-se que este primeiro computador aqui, que eu estou chamando de D, é o computador onde fica a secretária da empresa. Tá? Então aqui, a secretária ou secretário da minha empresa, ele tem o computador que ele trabalha. Sou péssimo de desenho, né? Não vou reparar nisso daí não. Mas enfim. Então fisicamente a gente tem uma situação mais ou menos assim. Aqui eu tenho uma divisória, verifiquei que o cabeamento ele passa pela divisória e essa divisória ela tem uma porta super segura bem aqui, tá? Tem uma porta, tem um segurança aqui tomando conta para a entrada, para o acesso físico a essa área, que seria a área da administração, da gerência da empresa. Então essa aqui é a área onde fica a administração, o pessoal de TI da empresa. Então essa é uma área super protegida. E aqui é uma área que fica meio que um front-end da empresa, né? Fica exposto ao público. É onde trabalha secretário ou secretário. Então todo o cuidado para o acesso a essa área mais interna, ele foi tomado com relação à segurança física. Só pode entrar quem tem autorização, quem tem crachá, quem tem uma série de requisitos de segurança. Perfeito. Mas como é que funciona a coisa? Imagina que esse usuário aqui, um gestor da empresa, que ele está trabalhando no computador dele, e o computador dele é esse B aqui, tá? Vamos chamar ele de Tony, tá? Imagina que o Tony, que é um gestor da empresa, ele vai querer fazer acesso a um determinado sistema estratégico que tem informações confidenciais, etc. e tal. Vamos até contextualizar para a gente poder entender melhor. Vamos supor que essa é uma empresa que trabalha com transporte de valores, essas empresas que trabalham com carro forte, etc. e tal. Então, aqui, esse computador aqui, ó, esse aqui é o servidor, tá? Aqui no servidor da empresa ficam todas as planilhas e toda a informação com qual é o trajeto que os carros fortes vão percorrer, quando, o valor que eles vão levar, tudo está dentro dessas planilhas aqui. Perfeito? Ficam armazenadas aqui no servidor. E aí o Tony,
né, ele vai fazer acesso, ele tem autorização para isso, né, ele vai fazer acesso ao servidor para poder trabalhar numa dessas planilhas. O que ele faz? Ele vai entrar, vai ter uma tela, né, que vai ser apresentada para ele aqui, que vai pedir usuário e senha, qual é o seu usuário, qual é a sua senha. Ele vai digitar usuário e senha, e quando ele fizer isso, essas informações de usuário e senha que ele digitou, elas vão entrar no cabeamento de rede, tá? Muito bem, e vão... O problema é que elas não vão fazer isso aqui, ó, entrar e vir direto para o servidor. Elas não sabem, num modelo de redes como esse aqui, né, não tem como saber quem é o servidor. Então, o que ele faz? Ele bate na porta do computador A. Quando eu falo porta, entendam a placa de rede, o adaptador de rede. Então, ele vai bater na porta do computador A e perguntar: você é o servidor? O computador A vai dizer assim: sim, né? Sim, eu sou o servidor. Aí ele vai dizer: ah, então tá legal, tá aqui o meu usuário e a minha senha e eu quero ter acesso ao sistema. E aí o servidor vai e entrega para ele. Só que como ele não sabe quem é o servidor, ele faz isso para todos os computadores. Então ele bateu na porta desse rapaz aqui, desse primeiro, do A, perguntou se era o servidor, era. Mas mesmo tendo feito isso, né, ele vai bater na porta do computador C e vai perguntar assim: você é o servidor? Aí esse computador vai dizer para ele: não, eu não sou o servidor. E aí ele vem para cá, para o computador da secretária, que também está ligado no sistema de cabeamento, e vai perguntar: você é o servidor? E o computador da secretária vai dizer: não, eu não sou o servidor. Então ele não vai fazer esse teste jogando lá usuário e senha. Perfeito. Só que percebem que isso é uma relação de confiança? É uma relação de confiança. Por quê? Porque quando o computador responder para ele: sim, eu sou o servidor, ele vai entregar o usuário e a senha e vai tentar se logar no sistema. O que acontece às vezes que muitos hackers acabam utilizando, e isso é um dos motivos que tornou a topologia de barramento tão insegura, é o seguinte: imagina que é essa secretária, eu vou falar secretária, mas poderia ser secretário também, tá? É só para ilustrar, que ela está meio deprimida, está com salário baixo, etc e tal. E assim, nos momentos de folga dela, ela vai lá e acessa as redes sociais, né? E nesse acesso às redes sociais, ela conhece uma pessoa que, nossa, é super interessante, uma pessoa que é super alinhada com as coisas que ela gosta, e começa a desenvolver um relacionamento virtual com essa pessoa. Ela não conhece essa pessoa. Tá? E essa pessoa acaba ganhando um grau de intimidade muito grande com essa secretária, manda flores virtuais, manda desenhos todo dia, dá bom dia, etc e tal. De forma que essa secretária aqui fica apaixonada por esse personagem que ela não conhece. O que ela não sabe é que quem construiu esse perfil aqui foi um hacker mal intencionado, né, que quer obter os dados da empresa. Ele estudou a partir dos dados das redes sociais que a secretária... Vamos dar um nome para essa secretária. Vou chamar de Sui para ela, tá? Então, vamos supor que a Sui, tá, apaixonada por esse personagem virtual, o que aconteceu então? Ela começou, ela tinha disponibilizado nas redes sociais dela uma série de informações que ele, antes de criar esse perfil falso, né, ele pesquisou. Então ele viu que ela gosta de livros de aventura, ele viu que ela gosta de cinema, ele viu que o tipo de música que ela gosta. E quando ele criou o perfil aqui desse personagem, ele criou baseado em tudo que ela gosta. Ou seja, ele criou um personagem justamente para chamar a atenção da Sui. E aí esse tipo de relacionamento aqui começou a crescer. Na verdade, a intenção do hacker aqui em cima, que criou esse perfil falso,
não era nada com ela, né? O que ele queria era acessar os dados da empresa. Muito bem, então um belo dia ele diz assim para ela: amor, eu vou te mandar uma foto muito legal do lugar onde eu moro, alguma coisa assim. Aí ela diz: tá. E aí ele manda para ela, por exemplo, manda por e-mail, tá? E aí ela já tem algum tempo de relacionamento com ele, virtual, né? Um mês, 2 meses, sei lá. Então ela acredita fielmente que aqui existe uma pessoa realmente lá do outro lado. Ela vai abrir, sem questionar, ela vai abrir o e-mail e vai baixar, né, para visualizar a foto que ele mandou para ela. Muito bem, só que nessa foto, nesse arquivo do e-mail, tá, além da foto, aqui a foto que ele mandou lá com a paisagem do lugar onde ele mora e tal, o pôr do sol, além da foto, junto com o arquivo, veio um outro códigozinho aqui que ela não conseguiu visualizar, tá? Porque ele veio dentro do que a gente chama de um cavalo de Troia, né? É um tipo de ameaça que a gente vai falar mais à frente, um vídeo só sobre essas coisas. Então, o cavalo de Troia, fazendo alusão à história, né? E o que acontece? É um presente, mas que escondido dentro dele vem alguma outra coisa que você não estava imaginando. Então, nesse caso, quando ela baixar e clicar para ver a foto, ela vai ver a foto e esse código aqui vai se instalar no computador. Imagina então que esse código aqui, que se instala no computador dela, tá? Porque ela abriu no computador dela, ele é um código que coloca a placa de rede, o adaptador de rede do computador dela, no que a gente chama de modo promíscuo. O que é colocar um computador, uma placa, um adaptador de rede de um computador no modo promíscuo? Ele vai dizer sim para tudo que perguntarem para ele, tá? Basicamente, e vai gravar essas informações. Então, quando acontecer de o Tony tentar acessar novamente a planilha, esse procedimento vai ocorrer de novo. O computador, nesse tipo de topologia, ele não sabe quem é quem, então ele vai primeiro perguntar para o A: você é o servidor? O A vai dizer sim, ele vai entregar, mas como ele não para, mesmo tendo a assertiva do computador, ele continua testando na rede, né? Aí ele vai testar no computador C, ele vai perguntar: você é o servidor? O computador C vai enfatizar: não sou eu. Aí ele vem no computador D e vai dizer assim: você é o servidor? E aí o que ele faz? Como a placa de rede dele está em modo promíscuo, ele vai dizer sim, eu sou o servidor. E aí o que vai acontecer? A rede vai entregar para ele o usuário e senha que o Tony digitou. Então, esse usuário e senha que ele recebeu, assim como tudo que transitar na rede, ele vai guardar dentro de um espaço lá no disco rígido dele, vai deixar guardado lá. Então, o usuário e a senha, dentre outros dados, estão aqui, porque para tudo, quando perguntarem: você é o B? Ele vai dizer sim. Você é o A? Sim. Você é o C? Sim. Tudo que perguntarem para ele vai dizer sim. E esses dados vão ficar guardados aqui. Num determinado momento, tá? Quando a secretária novamente for entrar para se comunicar com o amado dela pelas redes virtuais, o que vai acontecer? Todos esses dados que foram armazenados aqui, enquanto eles estiverem conversando, eles são repassados sem que ela perceba, né? Eles são repassados para quem? Para o hacker, para esse cara bem aqui, ó. Entendeu? Então isso é um problema muito sério de segurança, porque o hacker, tendo essa informação, ele consegue invadir a rede e sem precisar violar sistema, sem precisar fazer nada assim mais abrupto, um programa, um software que vai quebrar a segurança do sistema. Não, ele vai acessar o sistema porque ele tem em posse dele o usuário e a senha de alguém que tem credencial para obter essas informações. E se essa for uma empresa que trabalha com transportes de valores, isso é um risco enorme, um risco em potencial muito grande para todo mundo.
Tá? Então além do problema de rompimento do cabo que para toda a rede, esse problema de segurança na topologia de barramento é um dos grandes motivos pelos quais ela não vingou, ela não se tornou mais utilizável, né, em nenhuma das empresas. Então, se você tem uma empresa que ainda trabalha com esse tipo de topologia, fica o alerta aqui. Tá? É melhor você providenciar a mudança, porque é um risco de segurança muito grande. Tá? Outro tipo de topologia que a gente tem é a topologia chamada topologia em anel. E ela tem esse nome porque a forma, o layout, né, que você liga aos computadores, ele lembra justamente um anel. Se vocês lembrarem, quando a gente falou lá de classificação das redes, nós falamos que as MANs, as redes metropolitanas, né, que são redes que ligam uma cidade toda inteira, normalmente elas são conectadas através de uma topologia de anel, ou seja, você tem um local, nós já inclusive demos o exemplo lá da Metrobel, né, que tem o POP, né, o ponto de presença, o ponto de onde tudo parte, tá, do gerenciamento da rede. Esse POP, ele fica na Universidade Federal do Pará, ok? E a partir de lá a fibra ótica percorre a cidade de Belém e liga diversas instituições, e ao final ela volta de novo para cá, para a Universidade Federal do Pará. Então é um exemplo de uma topologia, sendo que esse anel aqui ele é composto por fibra ótica, tá? Sendo que essa topologia é bem característica nos dias de hoje de redes metropolitanas. Tá? Antigamente existiam outros usos para a empresa, né? A IBM, que foi quem criou essa topologia, ela tinha uma rede chamada Token Ring, né, em que ela usava isso também, só que acabou, em função do custo e de alguns outros problemas, esse tipo de rede acabou não se popularizando. Tá? Mas a ideia é que nesse tipo de rede é como se você tivesse, imagina que você tivesse um trem, que isso aqui fosse um trilho, né, e você tivesse um trem que percorresse esse trilho aqui, e aí existe uma espécie de marcação chamada de token. Né? O token era um indicativo, vou colocar aqui, token. Né? O token é um indicativo de que aquele trem ele está transportando dados. Por exemplo, eu quero mandar dados desse computador A, tá, para esse computador C aqui. Então, o token é um indicativo de, olha, eu estou com dados aqui. Né? Então, quando ele chegasse aqui no C, ele descarregaria os dados e liberaria o trem, tá? Liberaria o token para que ele pudesse fazer a carga de por exemplo, aqui no C eu quero carregar outros dados e quero mandar para o E. Então, aqui ele novamente cria o token para indicar que esse trem atualmente está carregando alguma coisa. Tá? Se tivesse o token, seria esse trem está liberado para transportar dados. Mas enfim, a topologia em anel ela tem essa característica, né, esse formato, e hoje principalmente é usado nas redes metropolitanas. Outro tipo de topologia é a topologia chamada topologia estrela. Tá? Por quê? Por que esse nome? Porque o formato característico dela é como se fosse uma estrela. Né? Então, imagina que você tem aqui uma estrela. Tá? A ideia da topologia em estrela é que aqui você tem um ponto de um concentrador, né? Um ponto de concentração, e em cada ponta da estrela, né, você teria, por exemplo, um dispositivo aqui. Tá? Então aqui você tem vários computadores, por exemplo, ligados, todos sempre ligados no centro dessa estrela. Então por isso que essa associação com a aparência física, né, com o layout, ela remeteu a esse tipo de topologia.
E já que todo mundo está ligado num ponto central, diferente daquela topologia que a gente viu de barramento, né, que tem uma barra esticada e todo mundo é ligado na barra, aqui todo mundo é ligado nesse concentrador. Então aqui um exemplo do concentrador, tá, que recebe o cabeamento de todos esses computadores. E nesse tipo de topologia, normalmente o tipo de cabo que se usa é o cabo de par trançado. Tá? O tipo de cabo mais comum é o cabo de par trançado. Beleza. E esse cabo de par trançado a gente viu que ele tem uma limitação aí em torno de 90 a 100 metros. E aí como é que você faz para expandir? Eu quero chegar a 100 metros, a mais de 100 metros. Então você pode fazer o seguinte, tá? Imagina aqui que você tem esse computador aqui, ó. Esse aqui é o computador A, aqui a gente tem o computador B, aqui o computador C e aqui o computador D. Todos eles estão no máximo a 200 metros, porque imagina esse cara aqui, se dele para o concentrador eu vou ter, vamos considerar 100, né? 100 metros no máximo, e do concentrador, por exemplo, para cá, eu posso ter mais 100 metros. Tá? Então, no caso, um computador para o outro, ele poderia ter no máximo 200 metros, considerando que eles estão numa linha reta. Tá, e se eu quiser estender isso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um cabo daqui, e ao invés de ligar um outro computador, eu posso ligar um outro concentrador. Posso ligar ele num outro concentrador, como esse primeiro aqui, tá? Então aqui, inclusive de um concentrador para o outro, eu posso usar uma outra tecnologia para fazer esse tipo de ligação. Por exemplo, aqui, né, onde os dados vêm numa velocidade maior, porque eles são dados referentes a todo esse conjunto de computadores, é o que a gente chama de backbone, né? Então, esse dado aqui, ele pode ter esse cabo aqui, ele pode ser um cabo de fibra ótica, tá? Eu não tenho dinheiro para colocar a fibra ótica em todo o meu cabeamento da empresa, mas em alguns lugares, de repente, dá para colocar. E aí eu posso colocar de um concentrador ligando para o outro. A gente já viu lá quando estudou fibra ótica que se eu uso uma fibra ótica multimodo, né, eu consigo chegar a 2 km, enfim. Então eu posso colocar isso na distância que eu quiser. E aqui eu posso pegar mais um cabo normal, cabo de par trançado também, né, e ligar aqui um outro computador, como se fosse uma outra estrela, fazer aqui um outro computador e assim por diante. Quero chegar mais distante ainda, eu posso ligar nesse cabeamento uma outra fibra ótica e colocar aqui um outro concentrador, né, e assim por diante. É mais ou menos o que está sendo mostrado nesse desenho aqui. Sempre a gente procura distribuir, né, a disposição dos computadores com esses concentradores através de uma distribuição hierárquica, como em árvore, né, como está sendo mostrado aqui. Então aqui você tem um principal, que é derivado aqui num segundo nível e assim por diante. Então essa aqui é a característica de uma rede em estrela. Aqui está aparecendo um equipamento chamado hub, mas pode ser outro tipo de equipamento. A gente vai ver que tem um hub, tem um switch, daqui a pouquinho a gente vai ver qual é a diferença entre eles. Aí você pode dizer o seguinte, mas quando você falou lá nos vídeos anteriores, você falou que para poder estender a rede você precisava de um equipamento chamado repetidor. É isso mesmo. Esse concentrador aqui, tá? Ele também tem a função de ser um repetidor. É por isso que você pode colocar aqui, né, os 100 metros e aqui você pode estender por mais 100 metros e se tiver outro você coloca por mais 100 metros porque ele tem essa funcionalidade de atuar como um repetidor. Beleza? Bom, nesses concentradores que eu falei para vocês, né, na topologia de estrela, então a gente tem na topologia de estrela, tem um concentrador aqui, né,
e aqui eu tenho diversos computadores ligados nesse concentrador. Isso que caracteriza a topologia de estrela. Pois é, eu posso ter dois tipos de equipamento aqui como concentrador, aqui no meio. Tá? Eu posso ter um hub e eu posso ter um switch. Qual é a diferença principal entre esses dois tipos de dispositivos? Bom, o hub, na verdade, ele simplesmente você coloca o concentrador, mas dentro do concentrador, imagina aqui, vou dar um zoom aqui dentro de um hub, tá? Isso aqui é um hub. Isso aqui é um hub. Imagina que, opa, faltou. Imagina que dentro desse hub a coisa funcionasse assim. Aqui embaixo tá mostrando isso de uma maneira um pouquinho diferente, mas eu vou facilitar para o entendimento de vocês. Então imagina que fosse aqui um cabo inteiro que está passando e todo mundo todos os computadores se conectam nesse cabo. Tá? Se conectam nesse cabo aqui. Aí você pode dizer, mas essa não é a filosofia da topologia de barramento? Exatamente. Essa é a topologia, é a filosofia da topologia de barramento. O que a gente tem aqui neste exemplo é uma topologia que age como se fosse um barramento. Então, todos aqueles riscos que eu apresentei para vocês sobre a secretária, sobre colocar a placa de rede em modo promíscuo, elas continuam existindo aqui. A única facilidade que você vai ter é porque você traz todo o cabeamento para um lugar só, então para poder fazer a gerência, se rompeu em algum lugar, fica um pouco mais fácil do que naquela filosofia de barramento, porque se quebrou um cabo no terceiro andar, você não sabe. Você não sabe onde é, você vai ter que fazer aquela série de testes com os terminadores dos quais eu falei para vocês. Aqui não, como todos os cabos convergem para esse dispositivo, que é um centralizador, e embaixo de cada conexão aqui tem um LEDzinho, eu olho para o LED, eu vejo qual é o LED que está apagado, tá? E a partir do status desse LED eu consigo saber qual é o cabo que deu algum eventual problema. Basicamente isso já ajuda muito, lógico, mas a rede continua com a vulnerabilidade, continua com os problemas de uma rede de barramento que eu falei para vocês. Por isso, se você usar um equipamento, o hub, né, a gente diz que a topologia física dessa rede é uma topologia de estrela. Mas, por quê? Porque ela, fisicamente, ela está ligada dessa maneira aqui, não? Como uma estrela. Mas a topologia lógica, isso é uma questão que gera muita pegadinha em prova, né? A topologia lógica, ou seja, como ela funciona efetivamente, é uma topologia de barramento. Eu vou escrever só barra aqui, tá? Mas então, fisicamente, a forma como ela está disposta no layout, fisicamente, é de uma rede em estrela, pela maneira como ela foi ligada. Mas, logicamente, tá? Todo o funcionamento e todas as vulnerabilidades são de uma topologia de barramento. Isso não é bom. Já o outro equipamento que a gente chama de switch significa chaveador, tá? Que é essa situação bem aqui, ó. Como é que funciona? Imagina que eu quero mandar aqui, a gente já viu que na topologia de barramento, aqui nesse primeiro caso, se eu quiser mandar alguma informação do 1 para o 2, a rede não sabe, então ela vai bater de porta em porta perguntando, você é o 2, você é o 2, você é o 2, você é o 2, e que gera aquele problema todo. Quando eu uso um switch, não, a rede sabe quem é. Por quê? Porque o dispositivo, o switch, ele já é mais inteligente. Ele atua numa camada daquele modelo de referência mais alta. Então, quanto mais alta a camada, mais inteligência o dispositivo tem. Enquanto que o
o hub atua na camada física, e tem um vídeo que a gente fala aí sobre o modelo de referência, né? O switch ele já atua na camada de cima, que é a camada de enlace, já tem mais inteligência. Então, por isso, ele já tem condições de saber quem é quem. Então, se eu quero mandar alguma coisa do computador 1, por exemplo, onde está o gestor da empresa, para o computador 3, por exemplo, que é o servidor da minha rede, ele faz um chaveamento, né, aqui dentro. Então, ele faz um chaveamento, ele cria na hora esse caminho, é como se fosse aqueles trilhos de trem que você vai lá e puxa a manivela, né, e aí o trilho se ajusta para o trem para um determinado local. Então, ele faz essa ligação individualizada aqui entre o 1 e o 3, ou seja, ele não vai mais bater na porta do 2, do 4, do 5 perguntando você é o servidor, não. Por quê? Porque ele já tem essa informação, então ele já traça um caminho específico, um caminho direto. Uma outra vantagem, enquanto eu estou fazendo essa comunicação entre o 1 e o 3, já que ele fechou esse caminho, imagina que simultaneamente, nesse mesmo instante, eu quero fazer uma comunicação, mandar um dado do 2, tá? Do 2, que está aqui, para o 4, que está aqui. Tá? Então, vocês veem que não tem nenhuma interferência que essa comunicação causaria no 1 e no 3. Então, o que ele faz? Ele pode simultaneamente fazer um outro chaveamento aqui, tá? E passar os dados entre o 2 e o 4, ao mesmo tempo em que ele passa entre e um não interfere no outro. Tá? Então, além de a rede ser mais segura quando você usa um switch, ela é mais rápida. Por quê? Porque você pode fazer comunicação simultânea, enquanto que quando você usa hub é um de cada vez. Quando um transmite, todo mundo tem que ficar calado ouvindo. Tá? Então essa é uma grande vantagem. E aí fica a dica, se você tem na sua empresa hubs, né, é bom você repensar isso, é bom você conversar com a administração. Eu sei que tem um investimento um pouco maior, porque um switch é um pouco mais caro, não muito mais caro, mas um pouco mais caro do que o hub, mas é um dispositivo que traz uma segurança, além de uma melhora de performance, né, de desempenho muito grande na tua rede. Então é questão de você usar esses argumentos e a própria questão da segurança também para conversar com a pessoa que disponibiliza verba para atualizar a TI, né, para que se mude isso. É muito arriscado você manter uma rede, né, onde você tem hubs, ok? Beleza. Só voltando aqui rapidinho, eu tenho uma parte de colisões que eu falei, que é justamente quando a gente trabalha com hub, né, principalmente com hub, a gente tem problemas de dois computadores transmitirem simultaneamente, e aí isso pode gerar colisões, tá? Mas a gente vai explicar mais detalhadamente quando nós formos falar sobre os problemas de colisão lá na frente. Então tem um protocolo, né, que organiza toda a rede quando ele diagnosticar alguma questão de colisão. A gente vai ver mais à frente isso daí. E um outro tipo de topologia, tá, é a chamada topologia em malha. Topologia em malha é uma topologia que ela não é usada com muita frequência nas redes, porque é uma topologia que implica num custo muito grande. Então imagina que essa situação tem computador A, B, computador C e o computador D, né? Então a topologia em malha implica que cada computador daqui está ligado com todos os outros. Então vejam que o computador A ele está ligado através desse cabo aqui, ó, com o B, ele está ligado através desse cabo aqui com o C, e que ele está ligado aqui através desse cabo com o D, tá? Quer dizer, ele tem 3 ligações, ou seja, ele é tolerante a falhas. Se houver algum problema com esse cabeamento aqui, ele rompeu ou aconteceu algum problema, ele continua podendo mandar
inclusive podendo mandar para o B, porque ele pode pegar uma rota alternativa, ele pode ir lá para o C, e do C, como o C está ligado com o B, ele pode chegar lá no B. Ou seja, é muito melhor, né? O problema é que cada saída dessa de cabo é um adaptador a mais de rede, é uma placa de rede adicional que você tem, então é um custo maior, tá? Fica muito mais caro, porque cada computador vai ter que ter várias placas de rede, tá? E, além disso, tem que ter o sistema de cabeamento redundante. Além do cabo do A para o B, eu tenho que ter o cabo do A para o C, o cabo do A para o D, isso realmente encarece bastante. Então, numa rede, numa empresa, a não ser empresas que tenham algum caráter, que, digamos, uma rede de uma indústria que não pode parar de forma alguma, tem que ter tolerância à falha, porque senão uma falha pode implicar um prejuízo milionário, aí se justifica, mas normalmente uma rede empresarial não é desse tipo aqui, em função do custo. Tá? Essa é uma topologia muito comum na internet, né? Não para ligar os computadores finais, aquele que fica na tua casa, mas esses computadores finais, né, os dispositivos finais, eles são ligados em outros dispositivos intermediários que a gente vai estudar mais à frente, chamados roteadores. E os roteadores, sim, eles têm normalmente um recurso de tolerância a falhas. Eles estão ligados não através de um único cabo, mas através de várias saídas, de várias possibilidades, porque se houver algum problema, não só problema de rompimento, mas problema de congestionamento muito grande, ele tem possibilidade de pegar uma rota alternativa. Então a topologia em malha ela tem essa característica aí. E existem algumas topologias especiais que são voltadas para redes não guiadas, tá? Para redes sem fio. E aqui eu vou destacar dois tipos de topologia que são usadas nesse tipo de rede. A primeira se chama topologia ad hoc ou ad hoc, né? Dependendo de como você queira pronunciar isso aí. Então, nessa topologia ad hoc, né, é uma topologia, ela lembra muito uma topologia em malha. Por quê? Porque cada computador ele é configurado de uma forma que ele pode se comunicar com todos os outros dispositivos, só que aqui através de comunicação sem fio, tá? Então ele, ao mesmo tempo, ele pode ser um servidor ou pode ser um cliente e ele conecta com todo mundo. Então aqui tem um outro dispositivo que também conecta com todo mundo. E aqui tem um outro dispositivo que também conecta com todo mundo. Então essa é uma característica de uma rede ad hoc, tá? O problema desse tipo de rede é o seguinte: imagina que você é o gerente de uma rede e você quer contabilizar os recursos. Eu quero saber quanto o fulano usou da rede porque eu quero cobrar isso ao final do mês para ele, ou então eu quero ter uma estatística de quanto se usou. É muito difícil eu ter isso porque eu teria que ter acesso, né, para poder gerenciar isso em todos os computadores da rede. Se eu tiver 100 computadores na rede, eu tenho que ter acesso aos 100 para poder pegar essa informação. Tá? Então é muito difícil de viabilizar a questão da gerência, né, numa rede ad hoc. Então a gerência ela é totalmente descentralizada nesse tipo de rede. Tá? Normalmente é um tipo de rede temporária que se usa, por exemplo, em guerra. Um país vai desembarcar numa situação de crise, numa situação de guerra, num outro país. Então eles desembarcam lá na praia, por exemplo, e lá se monta uma rede que é super rápido de montar, você não precisa de grandes estruturas, antenas, né, para isso. Então você tem essa possibilidade de todo mundo falar com todo mundo, mas assim, para essas situações mais emergenciais. Outro tipo de infraestrutura, também de redes não guiadas, ou seja, de redes sem fio, é esse tipo aqui, ó. Tá? Esse tipo aqui onde é chamada de topologia infraestruturada. A topologia infraestruturada é aquela que toda e qualquer comunicação entre os dispositivos da rede, ela obrigatoriamente, ela passa por um ponto centralizador, por um ponto da infraestrutura. Tá? Então a gente tem muito claramente isso apresentado, por exemplo, no sistema da rede celular.
Imagina que eu tenho um telefone celular bem aqui, esse é o telefone do Mauro, e aqui está o Mauro. Aqui está o Mauro, tá bom? Então esse aqui é o telefone do Mauro, e aqui eu tenho o telefone da Ana, tá? Aqui é o telefone da Ana. E a Ana, ela está, por exemplo, sei lá, a 5 metros do Mauro. Ela está super próxima do Mauro. Se o telefone da Ana não tiver conectividade com essa antena central aqui no sistema de telefonia celular, essa antena central a gente chama de ERB, estação rádio base, no caso da telefonia celular. Então é como se fosse o hub ou o switch, digamos assim. Tá? Então, a Ana, se ela quiser falar com o Mauro, o celular dela vai transmitir para a ERB, e da ERB vai ser feita a transmissão para o Mauro, a ponte para o Mauro. A mesma coisa quando o Mauro quiser retornar para a Ana, ele vai ter que, o celular dele vai ter que se comunicar com a ERB e a ERB devolve o sinal para cá. Ou seja, se eles estiverem muito próximos, tá? Onde esse telefone aqui perfeitamente alcançaria esse outro, por eles estarem próximos, mas a topologia é infraestruturada, esse telefone não vai poder se comunicar diretamente. O Mauro não vai poder falar diretamente com a Ana, então não vai haver comunicação. Eu preciso ter essa conectividade com um ponto central. E o ponto positivo desse tipo de infraestrutura, desse tipo de topologia, é que como tudo passa aqui, né, todo tipo de comunicação passa por uma ERB, eu tenho condições de fazer a gerência. Tipo assim, eu tenho condições de cobrar para o Mauro, olha, eu vou te cobrar porque você usou tantos minutos no mês o serviço de voz, tantos minutos por mês o serviço de dados. Eu só tenho condições de fazer essa cobrança porque todo e qualquer serviço que ele usar sempre primeiro tem que passar pela ERB. Então aqui eu fico com o cara contabilizando tudo o que acontece. Beleza? Então essa é a característica. Um outro exemplo, quando você tem um ponto de acesso de rede sem fio na tua casa, ele funciona também baseado nesse formato, onde eu tenho uma infraestrutura e sempre, no caso, a infraestrutura é o roteador wireless, né? Então tudo que eu vou fazer sempre passa por ele. Ok? Então, pessoal, sobre essa parte de topologia de rede, essas eram as principais topologias que eu queria mostrar para vocês. Beleza? Espero que tenha sido útil a aula. Um grande abraço para todo mundo.